Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Bom, ficaram algumas dúvidas com relação ao que eu disse ontem de algumas crianças. Eu vou agendar quando tiver aula online, não vou mais dar todas as terças e quintas-feiras, porque eu percebi que houve um desinteresse por maior parte das crianças da turma. As crianças que têm interesse, que querem fazer aula online, eu já me coloquei ali à disposição e continuo me colocando à disposição. Vocês podem me mandar mensagem, podem me ligar. Vocês podem também falar, prof, toda terça-feira, às 4 horas da tarde, eu quero conversar com a prof, porque eu tenho dúvida em matemática quando chega a aula. Mas, gente, eu peço desculpa para quem eu demoro para responder mensagem, mas é porque eu já falei várias vezes, inclusive para os pais de vocês, que eu sei que eu deveria estar trabalhando única e exclusivamente no horário de trabalho para a escola, mas eu tenho um filho em casa pequeno, então eu não tenho condições de ficar com o meu celular na mão parada esperando uma mensagem chegar, tá? Então, vai ter vezes que eu vou demorar para responder, vai demorar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, mas eu vou responder. Mas já passou das 6 horas da tarde, você não me respondeu ainda. Eu vou responder depois. Prof, você só visualizou e não respondeu. Se eu não respondi, é porque tá ok, tá? Então, como eu vi que durante as aulas tinha muita criança que não estava entrando, tinha colegas que estavam brincando muito, teve vezes de eu passar 35, 40 minutos sem conseguir falar uma palavra. Eu não vou ficar chamando a atenção de ninguém em aula online, porque o interesse em aprender, sinceramente, é todo de vocês. Então, eu me dispus a fazer isso e eu gostaria que vocês estivessem todos dispostos a aprender. Infelizmente, algumas crianças não tiveram a mesma disposição das outras. Então, prof, eu quero continuar tendo a aula online, mas eu gosto de aprender quando tem alguém junto comigo. Então, a gente marca um dia para ter 2 crianças ao mesmo tempo. A gente faz uma videochamada com 2 ou 3 crianças ao mesmo tempo. Mas as aulas com a turma inteira, eu vou fazer esporadicamente, tá bom? Não esqueçam de levar semana que vem as apostilas e os trabalhos para correção, tá? Vamos lá, para a aula então. Página 32 de português, texto puxa texto, vamos iniciar a falar um pouco de poema, tá? Então, o que é um poema? Um poema é uma obra literária que ela acontece em versos, geralmente um pouco extensa, ou seja, grande. Ela é uma obra em prosa, ou seja, como se fosse uma conversa, com estilo e as fabulações da poesia, tá? Mas não é igual. Então, diferente dos textos de divulgação científica que nós já lemos, os poemas e os textos literários, então, eles têm um olhar diferente. Enquanto o texto científico tem um olhar, tem uma direção para um conhecimento, para estimular o conhecimento, tá? Sobre aquela perspectiva de ciência, o poema, os textos literários, então, eles trazem esse olhar mais pessoal, um olhar mais voltado para o mundo, que te faça abranger os seus pensamentos, sabe? Que te coloque a refletir, te coloque em uma outra perspectiva, tá? Eu trouxe aqui um poema da Isabel Moraes Ribeiro de Fonseca, um poema sobre, então, cada beijo é um poema, em cada abraço é uma poesia, em cada saudade um verso e em cada desejo um soneto. E aí, então, vocês vão ler o texto que tem aqui, o poema, e vão responder as atividades. Eu acho que eu pulei, tá? Aqui, pulei. Então, o que a gente viu, por enquanto? Que os textos de divulgação científica, então, eles têm o quê? Um predomínio da linguagem denotativa, ou seja, o uso real, o uso mais usual da palavra. Para quê, prof? Para poder estimular esse aprendizado, tá? Para poder que vocês tenham essa absorção real daquela palavra. Já um texto, um poema, um texto literário, ele usa
a linguagem conotativa, que é aquela coisa mais figurativa, não é aquilo no sentido real da palavra, tá? Então, vocês vão perceber que quando lá no texto de divulgação científica ele fala de pedra, que os animais comem pedra, ele tá falando no sentido real da pedra. Mas já naquele primeiro poema que a gente leu lá atrás, no caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, que vocês responderam as questões e viram que aquilo ali estava falando das dificuldades, dos medos dele. Então aqui, esse outro poema, ele também traz essa perspectiva figurativa da pedra, de que a pedra, ele também traz ela como alguma dificuldade, algum problema, algum desafio, tá? Então, vocês vão ver que eles trazem de perspectivas diferentes, uma no sentido denotativo e outra no sentido conotativo, tá? Aí vocês vão para a página 34, vamos falar um pouco de figuras de linguagem, tá? Então, as figuras de linguagem, elas também são chamadas de estilo, são recursos estilísticos, ou seja, para dar a ligação, né? Para construir a frase. Usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-la a frase mais bonita, mais estilística, assim. Aí ali ele vai falar de personificação, né? A figura de linguagem que está dando ênfase aqui nessa página 34. Então, a personificação, ela é o quê, prof? Ela é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Por exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim, ele olha alguém, então ele está personificando, ele está dando vida, dando sentimentos ao ser irracional, que é o jardim, tá? E aí eu trouxe aqui uma charge para vocês, tá? O Zé Lelé, se olhando no espelho, né? Tá se olhando no espelho, Zé Lelé. Eu não, ele que tá me olhando. Então, o que nós temos aqui? Que a personificação, ela é expressa na última parte do quadrinho, aqui, ó, na última fala dele, onde o Zé Lelé diz que é o espelho que está olhando para ele. Assim, utilizou-se uma característica dos seres vivos, que é o olhar, e um ser inanimado, que é o espelho. Isso daqui é a personificação, tá? Foi dada uma atribuição de algo real, que é o olhar, a algo inanimado, que é o espelho, tá? Então, vocês vão fazer páginas 32, 33 e 34 de português, certo? Vamos encaminhar a frase. Deixa eu voltar aqui. Aí nós vamos lá para ciências. Sim, eu quero saber quem foi que assistiu ontem a palestra. Eu não vi ninguém falando sobre a palestra. Foi ruim ou foi legal? Não sei se alguém assistiu, ninguém comentou nada. Eu gosto quando comentam, eu me sinto amada. Vamos lá. Então, ambiente e sustentabilidade. Semana passada eu pedi para vocês lerem, a atividade da página 22 era para vocês terem feito. Lembrem de quando me entregar caderno, onde vocês estão respondendo essas coisas, tá? Tudo. Beleza? Então, vocês leram todos esses textos aqui da apostila, onde ele está falando de problemas ambientais, que são as ações dos seres humanos que nem sempre são tão boas, tá? Elas nem sempre são positivas para a natureza. Muitas vezes, então, elas provocam problemas ambientais, porque o ser humano, então, ele foi se adaptando aos mais variados tipos de clima do planeta Terra, às diferentes condições ambientais, e em algumas situações ele aprendeu a modificar o ambiente, tá? Então, isso nem sempre é uma coisa boa. A poluição, por exemplo, ela causa degradação do solo, da água, do ar. Nós produzimos nosso lixo, então essa é uma poluição que normalmente é feita descartada errado, então é uma poluição gravíssima da água, do ar, do solo, tá? Vamos lá. Depois nós temos a poluição do ar, que são os poluentes lançados pelos carros, pelas indústrias, pelas fábricas, tá? Que ocasionam até a chuva ácida, que vocês leram. Temos ali da poluição que também causa mau cheiro, né? Por causa dos lixões a céu aberto. Temos a poluição que vai para a água, né? Por causa dos lixões também a céu aberto e tal.
Efeito estufa também, ele está associado à poluição do ar, embora seja um fenômeno natural, tá? Mas a quantidade de gases liberados na atmosfera, ela intensifica, desculpa, o efeito estufa, tá? Ou seja, acontece, ele é para manutenção da temperatura, tá? Porque senão nós morreríamos de frio, mas então muito gás sendo produzido e está acabando que o efeito estufa começou a nos prejudicar ao invés de nos auxiliar. Em seguida, aqui nós temos na página 26, também ali falando que a poluição, ela traz o quê? Um aumento do nível do mar, porque daí tem o derretimento das geleiras, obviamente o mar está ficando mais cheio, temos lugares onde está ficando mais secos, temos lugares onde os animais, os seres vivos, como os ursos polares e as focas estão sofrendo, então com esse degelo, coisas que eles precisam, né? Em seguida, nós vamos lá para a página 28, vamos falar dos recursos naturais e a destruição da biodiversidade, tá? Então, nós vamos ver que nós estamos fazendo uma busca, uma exploração excessiva por recursos naturais e estamos faltando com cuidado com a natureza. Então, nós temos erosão de solo, destruição dos habitats dos animais, extinção de plantas, extinção de animais, poluição, que nós já estamos vendo. Tudo isso, então, desmatamento, queimadas, eles são criados, são feitos para quê? Para ter mais espaço para agricultura, mais espaço para criação de gado, para expansão de cidades, de estradas, coisas que nós estávamos vendo até agora, né? E daí isso tudo acaba prejudicando todo o habitat natural dali, que é aquilo que nós falamos, que o ser humano, ele fez o quê? Ele adaptou o ambiente a ele. E aí isso está provocando essas extinções, está provocando essas queimadas, desmatamentos, tá? Então, ali vocês vão ter a imagem da retirada da cobertura vegetal, deixando o solo exposto à ação da chuva e do vento, ocasionando aquelas queimadas tenebrosas, então. E também nós temos a destruição dos habitats, a caça ilegal, tráfico de animais, e isso é um dos responsáveis pela extinção dos animais, né? Então, vocês vão pesquisar ali o que se pede na página 28. Na sequência, nós vamos falar de mata ciliar. Vocês vão ter uma imagem do Rio Negro, eu trouxe uma imagem do Rio Negro aqui também. As matas ciliares são o quê? Matas de galeria. Elas são diversas formações vegetais, inclusive nas estreitas faixas de florestas ocorrentes nas margens dos rios. Entretanto, na legislação brasileira, o termo mata ciliar significa qualquer formação florestal que ocorrente na margem de cursos da água. Tá? É uma alusão aos cílios que protegem os olhos, tá? Então, isso daqui é uma mata ciliar que está protegendo o rio, assim como os nossos cílios protegem nossos olhos de entrar sujeiras, tá? Essa mata também está aqui para proteção. Na sequência, vocês vão fazer ali na página 31, essa atividade tem ali, essa imagem, essa é a mesma que tá aqui, tá? Do Karl Walter Hordich, que não sei falar em alemão, ele fez essa obra, tá? O Demônio, onde nós temos o que aqui? Esta onda gigantesca de poluição devorando os nossos animais, ou a foca pedindo socorro, aqui os golfinhos todos fugindo, implorando por socorro, né? E fugindo dessa onda de poluição que está dentro da água, tá? Então, isso daqui é uma coisa que não deveria acontecer nos mares, né? Sujeira na água é um descarte errado de lixo, né? Então, isso não está correto, né? O que nós poderíamos fazer aqui para evitar? Descartar o lixo corretamente. Já é uma grande coisa, não é mesmo? E aí, vocês vão fazer, então, atividades da página 28, 29, 31 e 32. E vão me mandar a frase, belezinha? Então, tá. Era isso. Então, eu mando atividade só na sexta-feira agora, para na segunda-feira eu buscar as apostilas de vocês na escola e os trabalhos. Beleza? Mais uma vez, para quem queria ter a aula online toda terça e quinta, eu peço desculpas, mas nesse primeiro momento não irei retornar, tá?
com elas frequentes. Então, quem quiser, já como eu falei antes, pode me mandar mensagem, a gente combina horário. Prof, eu tenho um horário marcado, me avisa com minutinhos de antecedência. Prof, tá tudo pronto, que daí eu já me organizo e me preparo. E assim como eu disse antes, eu não tenho condições de ficar assim, sentada com meu celular na minha mão. Até porque quem recebeu milhões de TikToks do Matheus sabe que ele usa o meu celular mais do que eu, tá? Era isso. Então, fiquem bem. Beijos, tá? Nos vemos na próxima aula. Eu acho que o vídeo tá travado. O vídeo ficou travado um tempo, mas deu pra me ouvir, que ficou mexendo aqui o áudio, tá bom? Beijos, até sexta-feira. Tchau!